Nesse segundo episódio da série sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ver um outro conceito fundamental da LGPD, que é o de dado pessoal sensível. Após definir o dado pessoal no inciso 1º, a Lei Geral de Proteção de Dados conceitua no inciso 2º do artigo 5º o dado pessoal sensível, que é, no conceito legal, o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, a partir da mesma noção de dado pessoal como um dado relacionado a uma pessoa natural, o inciso 2º da LGPD denomina o dado pessoal sensível como determinada espécie de dado pessoal. E aí nós vamos ver que espécie de dado pessoal é essa, considerando que o conceito legal dá uma definição a partir de exemplos, mas não dá o conceito. Então nós temos uma classificação parcial na LGPD que cria uma distinção entre os dados, mas define apenas um dos lados dessa diferenciação. Então, por isso, nós podemos designar os conceitos opostos por exclusão. Então, com base nas definições dos incisos 1º e 2º do artigo 5º da LGPD, pode-se realizar a seguinte classificação. Em primeiro lugar, os dados podem ser dados pessoais e não pessoais. E, em segundo lugar, os dados pessoais podem ser dados pessoais sensíveis e dados pessoais não sensíveis, também chamados de dados pessoais em sentido estrito ou dados pessoais propriamente ditos. Então, em primeiro lugar, os dados que não se enquadrarem no conceito legal de dados pessoais do inciso 1º do artigo 5º são considerados dados não pessoais e, por isso, não são protegidos pela LGPD. Nessa última hipótese se encaixam, por exemplo, os dados das pessoas jurídicas que não puderem ser relacionados a uma pessoa natural. Em segundo lugar, os dados vinculados a uma pessoa natural que não se enquadrarem no conceito legal de dados pessoais sensíveis do artigo 5º, inciso 2º, são considerados dados pessoais em sentido estrito ou não sensíveis. Então, a partir dessas duas diferenciações e da conceituação legal, os dados pessoais sensíveis podem ser definidos como os dados genéticos, biométricos e alguns dados cadastrais ou biográficos de acordo com o seu conteúdo ou a finalidade dada ao uso dos dados, que por sua natureza são protegidos de forma diferenciada. As normas específicas de tratamento dos dados pessoais sensíveis estão previstas nos artigos 11 a 13 da LGPD, que são mais restritas do que aquelas que regulam o tratamento dos dados pessoais não sensíveis e estão nos artigos 7º a 10 da LGPD. Além delas, existem normas diferenciadas de tratamento de dados pessoais, sensíveis ou não, de determinados titulares, que são as crianças e os adolescentes, dos artigos 14 a 20 da LGPD, e do tratamento de dados pessoais realizado pelas pessoas jurídicas de direito público submetidas à Lei de Acesso da Informação, previstos nos artigos 23 a 30 da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD indica, em um rol exemplificativo, que são dados pessoais sensíveis os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, ou os dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. Então, há aqui uma presunção legal absoluta de que todos esses dados pessoais são sempre sensíveis e, além deles,
outros dados pessoais também podem ser considerados como sensíveis. Então, por isso, existe uma proteção diferenciada conferida, no mínimo, a esses dados pessoais referidos no inciso 2º do artigo 5º da LGPD, e nós podemos acrescentar a eles todos os outros dados pessoais que forem enquadráveis como genéticos e biométricos, e a outros dados pessoais que eventualmente se enquadrarem na espécie de dados pessoais sensíveis. Então, em resumo, o dado pessoal sensível é o dado pessoal que, decorrente de características genéticas ou biométricas, em regra, e eventualmente dados pessoais cadastrais ou biográficos, recebe uma proteção maior do direito constitucional à intimidade, ou seja, relativa a características ou informações de maior vulnerabilidade e exposição de seu titular, ou que possa causar uma discriminação negativa contra o seu titular, tendo em vista que o seu conhecimento pode levar indevidamente a impedimentos ou obstáculos de acesso a direitos, bens ou serviços. Então, o dado pessoal sensível não é sinônimo de uso discriminatório dos dados. Esse é apenas um dos critérios utilizados na sua definição. Então, por isso, a ausência de possibilidade de uso discriminatório dos dados pessoais não significa que esses dados não possam ser considerados sensíveis. Então, os dados sensíveis, eles não necessariamente são apenas os dados que possam levar a uma discriminação negativa contra o seu titular, e por isso o fato de um dado não puder levar ao seu uso discriminatório contra o titular não significa que ele não possa ser enquadrado como um dado pessoal sensível. Então, a definição dos dados pessoais sensíveis compreende determinadas características dos próprios dados, como os genéticos, aí, por exemplo, origem racial ou étnica, e os dados biométricos, e aí o principal exemplo é a identificação biométrica, e os objetivos discriminatórios em prejuízo do titular que poderiam ser buscados por meio do tratamento dos dados, como, por exemplo, dados cadastrais, um cadastro ou histórico hospitalar, por exemplo, e também alguns dados biográficos, como religião, filosofia, filiação atual ou passada a algum partido político. No direito comparado, o artigo 4º do GDPR da União Europeia não conceitua os dados pessoais sensíveis, mas define os dados pessoais e determinados dados pessoais que são tratados de forma diferenciada, que são os dados genéticos, biométricos e relativos à saúde. Além disso, isso está no artigo 4º da GDPR. Além disso, o artigo 9º do GDPR regula as categorias especiais de dados pessoais, com a proibição, uma regra que possui exceções, do tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, também de dados genéticos, biométricos que possam identificar uma pessoa de forma inequívoca, os dados relativos à saúde e os dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa. Então encerramos hoje aqui esse episódio sobre o dado pessoal sensível e voltamos no próximo episódio com mais um conceito do glossário da Lei Geral de Proteção de Dados. Até a próxima!